Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos dando início a uma pequena série de estudos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar, sobre esse assunto, sobre os 4 cavaleiros ou 4 cavalos do Apocalipse, mas caso você não tenha ouvido, ou caso tenha ouvido, mas não saiba o que significa, tenha certeza que Deus te trouxe aqui nesse vídeo porque Ele quer revelar a você o mistério, o significado desse tema tão importante. Então, antes de mais nada, já te peço para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também ativar os sininhos de notificações, porque dessa maneira você não irá perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra para darmos início a esse estudo. Então venha nos dar luz e sabedoria para compreendermos a Tua mensagem. Abençoe a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Esteja ao nosso lado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora já pegue a sua Bíblia e vamos dar início ao nosso estudo. Mas antes de iniciarmos de fato, estudar esse tema, é muito importante nós compreendermos um pouco, sobre o contexto histórico do livro do Apocalipse, como esse livro foi escrito, quem escreveu e onde escreveu. No último vídeo postado aqui no canal, eu falei sobre como viver sem medo do futuro. E ali nesse vídeo eu falei um pouco sobre João, o discípulo de Cristo e também o autor do livro do Apocalipse. João vivia na cidade de Éfeso. E em um certo momento tentaram matar João. O imperador romano Domiciano, que era o imperador da época, mandou jogar João em um caldeirão, em um tacho de óleo fervente. Mas o Senhor preservou a vida do seu servo. E então mais tarde, por decreto imperial, João foi exilado na ilha de Patmos e ali ele foi condenado à morte. Para a ilha de Patmos, criminosos eram enviados a fim de morrer como vítimas de trabalhos forçados. E João, de maneira muito injusta, foi enviado para essa ilha de Patmos. Mas foi ali, nesse contexto injusto, naquela ilha solitária, que João, com aproximadamente 100 anos de idade, foi tomado em visão e levado às cortes celestiais. De lá, ele viu todo o desenrolar da história, tudo o que aconteceria com a humanidade, em especial com o povo de Deus, até a volta de Cristo a essa terra. O livro do Apocalipse é a revelação urgente de algo extraordinário, que todos nós, inclusive você, precisa saber. É algo que envolve vida ou morte, salvação ou perdição. E em meio às visões que João teve da parte de Deus, nós então encontramos a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora, para nós entendermos essa profecia, essa visão, é preciso entender o conflito cósmico que teve início lá no céu. Nós sabemos que Deus, ele criou todos os anjos, e ele não criou apenas 1 ou 2 anjos, mas como nos é dito em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, Deus criou milhões e milhões de anjos e esses anjos estão ao redor do seu trono, louvando a Ele continuamente. Ok, mas entre todos esses anjos criados por Deus, a Bíblia menciona um anjo em especial que era um dos líderes, e eu acredito que você saiba de quem eu estou falando, do próprio Lúcifer. Esse anjo, ele era o mais bonito, o mais inteligente e o mais capacitado de todos. E como eu disse, ele era um dos líderes. Ele liderava toda aquela multidão de milhões e milhões de anjos. Mas em um certo momento, esse anjo ele começa uma rebelião no céu. Ele começou a observar que todos os anjos, quando se aproximavam de Cristo, adoravam a Ele, se prostravam diante dele, rendiam glória e louvor a Ele. O centro era Jesus. Ele era glorificado e adorado por todos os anjos. E então ele começou a sentir inveja de Jesus. Ele sentiu inveja da adoração que os anjos prestavam a Jesus. E aí, nessa rebelião, ele levanta 2 acusações contra Deus. A primeira acusação se referia à adoração. Lúcifer queria toda adoração para si mesmo. Ele se perguntava, por que ele e não eu? Ele queria ser o centro, ele queria ser adorado, ele queria estar no lugar de Jesus. E a segunda acusação se referia à obediência. Ele dizia basicamente 2 coisas. Que a lei de Deus era impossível de ser guardada ou que a lei de Deus era desnecessária. Ele então causa toda essa confusão, essa rebelião no céu e nós conhecemos bem a história. Ele é expulso do céu e vem parar aqui nessa terra. Mas esse mesmo argumento que ele usava no céu, dizendo que a lei de Deus era impossível de ser guardada ou que era desnecessária, ele traz aqui para a terra e apresenta para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e continua a apresentar esses mesmos argumentos para toda a humanidade. E por que ele faz isso? Porque se o ser humano não obedece a Deus, não obedece os princípios de
Deus, deixa a lei de Deus de lado, naturalmente essa adoração ela vai se voltar para um outro ser. Até porque nós seres humanos fomos feitos para adorar. Nós temos dentro de nós uma necessidade em adorar algo ou alguém. Mas se a gente não canaliza isso para aquele que deve ser adorado, a gente então vai canalizando para outras coisas. E é exatamente esse o objetivo de Satanás. Ele vem tentando atrair a adoração do ser humano para si e ao mesmo tempo ele tenta destruir ou desvirtuar a palavra de Deus. E ele usa todos os métodos possíveis para cumprir o seu propósito. Ele mente, engana, disfarça, esconde. Porque nós precisamos entender que Satanás ele nunca vai aparecer como um ser horroroso, como algo terrível. Ele nunca vai apresentar uma proposta muito terrível e assustadora para você. Porque dessa maneira ninguém vai ser bobo de cair na cilada dele. Ele sempre aparece como algo muito bom. A palavra de Deus nos diz que Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. Ele faz de tudo para nos enganar. Tem uma frase que diz que o inferno ele nunca será prazeroso. Mas Satanás faz com que o caminho até o inferno seja prazeroso. E nós muitas das vezes, sem perceber, caímos nos enganos de Satanás. Então, como eu disse, ele faz de tudo para nos enganar, para nos afastar de Deus e da sua vontade. Ele faz de tudo para nos impedir de cumprir os mandamentos de Deus. E quando o seu plano é frustrado, ele persegue, violenta, mata e destrói. Até porque a palavra de Deus nos diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então veja, o conflito cósmico teve início no céu, transferiu-se aqui para essa terra quando Lúcifer foi expulso do céu com seus anjos, e esse conflito sempre foi fundamentado em 2 pontos: adoração e obediência. Guarde essas 2 palavras, porque era exatamente isso que Satanás queria lá no céu. Ele queria ser adorado pelos anjos, e ele continua querendo a mesma coisa hoje aqui nessa terra, e continua levantando os 2 questionamentos quanto à lei de Deus. Ele diz que a lei de Deus é impossível de ser guardada ou que a lei de Deus é desnecessária. Ok, entendendo isso, agora nós vamos entrar mais a fundo nessa visão que João teve dos 4 cavaleiros. Observe o que nos diz em Apocalipse, no capítulo 5, versos 1 e 2. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa visão aqui do capítulo 5 é uma continuação da visão do capítulo 4. No capítulo 4 nos diz que João teve uma visão do santuário celestial, ele viu o trono de Deus. E ao redor do trono de Deus, ele vê 24 anciãos com vestes brancas. Essas vestes brancas representam a justiça dos santos. E esses 24 anciãos usam coroas de ouro. Então o fato deles usarem coroas de ouro indica que foram vitoriosos sobre o pecado. Então esses 24 anciãos podem indicar pecadores salvos pela graça de Cristo e que foram escolhidos para representar todos os salvos de todas as nações do mundo. Enfim, ali no capítulo 4, João então ele vai descrevendo toda a beleza e glória que ele viu ali no santuário celestial. E agora, aqui no capítulo 5, como nós lemos, nós vemos aqui então um livro ou um rolo, ele está escrito por dentro e por fora, e a Bíblia nos diz que ele está selado com 7 selos. Um anjo então se aproxima e faz a seguinte pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Veja o verso 3 e o verso 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João, diante dessa situação, ele começou a chorar, ele ficou angustiado, ele ficou desesperado, quando ele viu que ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas que livro é esse selado com 7 selos? O capítulo 6 do Apocalipse nos traz luz sobre o conteúdo desse livro. Este livro estava ligado ao destino da humanidade. Refere-se ao desenrolar da história do povo de Deus, da história cristã através dos séculos. Então, cada selo simboliza os vários períodos que a igreja cristã passaria em relação à sua fidelidade à palavra de Deus. E João, então, percebeu a importância do conteúdo daquele livro e ele queria, de toda forma, abrir aquele livro. Mas ele começa a chorar, ele fica desesperado, ele fica angustiado ao perceber que ninguém foi achado digno no universo inteiro de abrir aquele livro. Mas veja o que nos diz aqui no versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, diante do desespero de João, um dos 24 anciãos que estavam ao redor do trono de Deus, como nos é descrito no capítulo 4, se aproxima de João e o consola dizendo: não chore, fique tranquilo, porque existe alguém sim que é digno de abrir esse livro. E quem é esse alguém? O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Nesse momento, João levanta sua cabeça e ele vê Jesus Cristo ao lado do trono do Pai. Mas ele não vê Jesus ali da mesma forma que ele viu quando ele esteve aqui na terra e foi humilhado pelos homens e pendurado em uma cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele vê Jesus com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E somente ele, somente Jesus Cristo, tinha poder e era digno de quebrar aqueles selos e abrir aquele livro e desvendar os eventos da história desde os dias de João até o estabelecimento do seu reino. Agora veja o que se encontra no capítulo 6, versos 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, quando Cristo abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Mas somente no próximo estudo nós entenderemos o que significa esse primeiro selo, esse cavalo branco. A partir do próximo estudo nós veremos que Deus não está alheio ao que acontece aqui no nosso planeta. Nós veremos que o Deus de amor se importa com os seus filhos e trabalha incansavelmente pela salvação de todos nós. Então você já sabe, né? Você não pode perder de maneira nenhuma o próximo estudo. E eu espero que até aqui você tenha entendido. Que Deus te abençoe muito. Eu aguardo você para o próximo estudo. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.